Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a verdadeira história que inspirou o filme Invocação do Mal. Uma das franquias mais famosas e que deram mais dinheiro na bilheteria mundial foi a franquia de Invocação do Mal. E como vocês devem saber, a história do Ed e da Lorraine, ela é real. Então todos os filmes do universo de Invocação do Mal, elas são histórias reais, baseadas em histórias reais. Só que cada uma de uma família diferente. E hoje eu vou contar pra vocês a história que inspirou o filme do Invocação do Mal, que é o primeiro filme. Um casal, Roger e Caroline Perron, eles tinham 5 filhas e eles estavam se mudando para uma casa nova. Bom, a casa era simplesmente incrível, gigantesca, e o terreno da casa em si era gigantesco. Era uma velha fazenda com uma extensão imensa de terras. Só que o preço estava bem abaixo do que deveria ser, o que faz a gente pensar que sempre nesses filmes de terror a galera sempre compra casas que deveriam valer mais por valores menores. A gente precisa sempre desconfiar o motivo da casa estar tão barata. Mas enfim, a Caroline e o Roger, eles compraram essa casa e, como eu disse, eles tinham 5 filhas. A casa, ela contava com 14 quartos. Então, ia dar e sobra pra eles morarem, pra eles viverem bem com as 5 filhas. Mas assim que eles se mudaram pra casa nova, todo mundo tava super animado. As meninas estavam super animadas de poder ter muito espaço pra explorar e cada uma ia ter seu quarto e etc. Eles começaram a notar coisas estranhas pela casa. Bom, pra começar, o pai, que foi o primeiro a explorar tudo ali, ele sentiu vindo do porão um cheiro de podre. E dentro desse porão era extremamente frio. Ele não entendia, porque no resto da casa ele andava normal, até mesmo na época do verão, que era uma época quente, o porão estava sempre extremamente gelado, parecia que estava com ar-condicionado e sempre estava com cheiro de podre. Bom, o Roger, ele revirou esse porão inteiro procurando para ver se tinha algum bicho morto ali entre as paredes ou na ventilação, né? Porque nas casas dos Estados Unidos tem aqueles negócios de ventilação. E nada, não encontrou nada, tava tudo limpo, mas o fedor de podre tava ali permanecendo como se fosse uma coisa, uma carniça ali fresca. Uma carniça fresca. Mas enfim, ele não achou nada. As meninas começaram a notar também que na cozinha, quando elas iam lá, tinham vários montinhos de terra, como se tivesse tido uns mini tornados que levou a poeira e fez vários montinhos de terra. Primeiro eles pensaram que poderia ser bicho também, às vezes as formigas mesmo fazem isso numa casa que tá abandonada. Elas levam terra pra construir a casinha delas ali, não sei se vocês já viram, já vi várias vezes, mas eram montinhos de terra que tinham acabado de ser feitos e o que era bem bizarro, porque elas varriam, jogavam no lixo, quando elas voltavam tava lá de novo, vários montinhos de terra na cozinha. Era uma casa nova, então poderia ser da casa, eles não sabiam, se bem que não tem como explicar isso. É uma casa nova, então tem vários montinhos de terra que aparecem do nada. Eles estavam muito ocupados explorando a casa, explorando o território da fazenda em si, mudança, 5 filhas pra cuidar e tal. Só que as meninas começaram a notar uma coisa diferente. Uma das filhas, chamada Andrea, ela inclusive escreveu um livro sobre esse relato que aconteceu com a família Perron, que era a família dela. Ela conta que as irmãs dela mais novas, elas chegavam a brincar com amigos invisíveis, amigos imaginários. Isso só começou quando elas se mudaram para aquela casa. As meninas nunca foram de ter amigos imaginários e tal. E não eram tão imaginários assim, porque eram amigos que batiam a porta, amigos que faziam barulhos de passos, amigos que davam risada. Então não era amigo imaginário, a gente sabe que eram espíritos. Então esses espíritos, ela diz que eram bem amigáveis, eles brincavam com as irmãs dela, que eram provavelmente espíritos de criança também, inofensivos. Só que ela diz que em algumas noites elas acordavam com uma cama levitando no meio da madrugada, e a cama levantando lá, e era super assustador, a cama levitava e depois caía de uma vez no chão, acordava todo mundo, enfim. Isso começou a assustar bastante ela conta no livro. Outra coisa bizarra também que acontecia, como se já não bastasse, né, isso tudo, é que na época do inverno, quando eles ligavam a calefação para poder ter aquecedor na casa inteira, o aquecedor simplesmente parava de funcionar. E quando o Roger ia lá para ver o que tinha acontecido, estava simplesmente desligado. Não tinha parado de funcionar, não estava com mau contato, nem com mau funcionamento. Era como se alguém tivesse ido lá e desligado. E isso acontecia o tempo inteiro, então começou a irritar muito o Roger, que pensava que poderia ser uma das suas filhas brincando com ele, mas não faz sentido nenhum.
já que acontecia um monte de coisa bizarra na casa, né? A mãe. Bom, pra quem viu o filme sabe que a mãe foi bem afetada. Na vida real ela também foi. Então a Carolyn, ela acordava com manchas roxas pelo corpo cada vez mais. E ela se sentia muito cansada, muito exausta. E não eram manchas tipo de doença ou de pancada. Eram manchas que tinham marcas de dedo, marcas de mão, marcas de unha. Então ela estava acordando com cada vez mais marcas e cada vez mais cansada. Ela acordava com olheiras profundas, de como se ela tivesse anêmica, tipo assim, super doente. E ela se sentia super doente. Então, um belo dia, depois de toda essa loucura que estava acontecendo na casa, a Carolyn teve uma ideia de procurar o passado da casa para saber o que acontecia naquele lugar. Gente, eu acho que ela deveria ter feito isso antes de comprar a casa, mas como a gente vê em todo filme de terror, não. Eles preferem primeiro sofrer. Quando não tem mais dinheiro para você se mudar da casa, você vai pesquisar o passado dela e não pode sair de lá porque não tem dinheiro. E ela descobriu que uma das antigas donas da casa se chamava Bathsheba Sherman e ela morou lá no século XIX. E ela era conhecida por ser uma satanista, da pesada mesmo. E ela fazia alguns rituais meio esquisitos dentro da casa, inclusive matando crianças. Foi isso que ela descobriu. Então a gente vê que já era um ambiente super pesado. E ainda tinha morte envolvida. E pra piorar tudo, essa Bathsheba, ela tinha se enforcado na árvore que ficava em frente à casa da fazenda, uma das árvores principais, uma árvore centenária. E ela tinha se enforcado ali naquela árvore e o espírito dela ficou preso àquela propriedade. E como a Carolyn era mãe de 5 filhas, ela meio que se sentiu afrontada de como se a Carolyn estivesse tentando pegar o lugar dela de dona da casa, já que a Carolyn era a dona da casa. E aí ela começou a sugar a energia da Carolyn, deixando ela cada vez mais fraca e cada vez mais cansada. Pra piorar, eles começaram a ver essa Bathsheba dentro de casa. Bom, as meninas descrevem ela como se a cara dela fosse uma colmeia de abelhas super inchada e que era cinza e que ela tava com o pescoço sempre assim, como se tivesse quebrado. E ela era muito feia e o cheiro dela era simplesmente horrível. Quando o casal percebeu que não ia ter jeito, eles não iam conseguir lidar com aquela situação, eles resolveram chamar o Ed e a Lorraine Warren para resolver o problema, já que eles foram indicados por outras pessoas. A Karen, ela contou tudo o que estava acontecendo para Lorraine e pro Ed, só que ela lembrou também de um episódio em que ela estava na sala e ela sentiu uma forte dor na panturrilha. E do nada o músculo da panturrilha começou a ter espasmos e quando ela colocou a mão pra sentir, ela viu que tava saindo sangue e não tinha nada que explicasse, não tinha nenhum bicho ali perto, nem tinha nada que pudesse ter machucado ela. Então era provavelmente a bruxa que tava machucando ela. Ela contou também pra Lorraine que quando ela tava investigando sobre a casa, ela encontrou uma história de que essa Bathsheba, ela tinha sido acusada de matar uma criança com uma agulha de tricô. A Lorraine, então, ela juntou os pontos e ela pensou que ela poderia ter enfiado essa agulha de tricô na panturrilha da Carolyn, né, com acesso de raiva, porque ela levou a agulha pro pós-vida, alguma coisa do tipo. O Ed e a Lorraine tentaram por vários anos livrar aquela família daquilo ali. A Lorraine, ela era médium, então ela tentou entrar em contato com aquele espírito, com aquela entidade que estava ali na casa, que ela começou a chamar de Bathsheba, porque era o nome da antiga dona, como eu disse pra vocês, então ela desconfiava que era aquela mulher. Só que ela não gostava da Lorraine, ela não queria se comunicar, então ela era bem agressiva e ela ficava sempre atacando a Lorraine quando ela tentava fazer algum tipo de comunicação. Foi aí que depois de milhares de tentativas falhas de poder se comunicar com a Bathsheba, eles resolveram então que iam fazer algum tipo de exorcismo na Carolyn, porque ela estava diretamente ligada àquela entidade, e como a entidade estava se alimentando da energia vital da Carolyn, ela poderia fazer meio que um exorcismo e se livrar daquela coisa através de um exorcismo feito na Carolyn. A Andrea, que foi a filha que escreveu o livro, ela conta que no dia do primeiro exorcismo, ela achou que a mãe dela ia morrer. Do nada, a mãe dela começou a falar com uma voz que não era a voz dela, era uma voz grave e que dava pra ver que era uma coisa sobrenatural. E que em meio ali ao exorcismo, a mãe dela acabou sendo arremessada por 6 metros de um lado a outro da sala. Estava sentada numa cadeira, né, durante o exorcismo, e depois que ela começou a falar com aquela voz esquisita, a cadeira começou a levitar
e simplesmente parou no ar e foi arremessada com toda a força. A mãe dela bateu a cabeça e acabou ficando inconsciente durante o resto do exorcismo. Bom, o exorcismo não deu certo e aquela entidade começou a ficar cada vez mais revoltada. Então toda vez que ela via o Ed e a Lorraine, ela surtava e começava a atacar a Carolyn. E o Roger ficou com muito medo de que aquela coisa matasse a mulher dele, então ele acabou expulsando o Ed e a Lorraine da casa, falando pra eles não voltarem mais. Eles só estavam piorando tudo. Porque quando eles estavam perto, a bicha ficava mais doida e ficava atacando a Carolyn. Aí vocês pensam, tá bom, já que tava tudo dando errado, por que eles não só se mudaram? Bom, o problema é que, como eu disse pra vocês, em todo filme de terror, em toda história de possessão que alguém muda pra uma casa nova e passa a ser assombrado, a família geralmente não tem dinheiro pra se mudar. São famílias que compraram aquela casa com o único dinheiro que tinha e investiram tudo ali. E a família Perron tinha passado por isso, eles não tinham dinheiro, eles tinham comprado a casa com o dinheiro que eles tinham, e eles não tinham como se mudar enquanto não vendesse a casa. Mas como que vende uma casa que tá assombrada, tá amaldiçoada? Ninguém ia querer comprar. Então eles ficaram 10 anos naquela casa, sofrendo com todos esses ataques. Principalmente a pobre da Carolyn, que era a mãe. Então eles ficaram 10 anos morando ali naquela fazenda amaldiçoada, vendo coisas horríveis, sentindo cheiros horríveis, aquecimento da casa sendo cortado o tempo inteiro pela entidade que era meio sem noção. A outra ficava levantando a cama das crianças e jogando no chão. Então eles tiveram que aguentar 10 anos daquilo ali. Eu acho que depois de um tempo a pessoa acostuma, entendeu? Ela já fica tipo, sai, não vem, não me irrita que hoje eu não tô afim, entidade. Tipo isso. Porque não tem condições, de 10 anos é muita coisa. É muita coisa. E eu não sei como a Carolyn não morreu, né? Ela tava tendo a vida dela, a energia vital dela sendo sugada ali, mas ela não morreu, graças a Deus. E aí a família Perron teve dinheiro, depois de 10 anos juntando dinheiro. Eles conseguiram dinheiro pra se mudar dali. E aí a filha Andrea escreveu 3 livros contando toda a história lá da assombração que a família sofreu, com detalhes e enfim. Aí criaram o filme do Invocação do Mal baseado nisso. E apesar do filme terminar diferente, né? O Ed e a Lorraine conseguem expulsar a coisa e salvar a família. Na vida real não foi bem assim, então eles tiveram que meio que se mudar, literalmente. Tipo assim, eles não conseguiram se livrar da coisa, tiveram que se mudar. E o Ed e a Lorraine ainda foram expulsos da casa, porque estavam piorando tudo. E essa foi a história de Invocação do Mal. Eu quero trazer dos outros filmes também pra contar pra vocês, porque todos são baseados em histórias reais, um pouquinho diferentes, né? Mas eu já tenho um vídeo aqui no canal contando a história do Maurice Terrier, que é o homem que tá lá no Freira e no Freira 2, né? E na verdade no Freira 2 eles contam uma história nada a ver, que não tem nada a ver com a história do Maurice verdadeira, mas foi baseada no personagem dele. E eu vou deixar aqui nos cards pra quem quiser assistir, tá bem legal contando a história deles, vocês vão ver que não tem nada a ver com da Freira 2. Enfim. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok. E deixa seu comentário aqui falando se você já sabia sobre essa história e o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo.